Você aprende Kung Fu sem perceber que está aprendendo. Quantas vezes você, num momento determinado, você começa a falar coisas que você não havia percebido que tinha aprendido? Isso é Kung Fu. Por quê? Porque foi um processo tão natural que quando você manifesta, aí sim você percebeu que aprendeu. Antes disso, você nem percebeu porque foi um processo natural. 3. O Kung Fu é manifestado principalmente nas atividades do cotidiano. Obviamente que aqui nós temos como base o clássico chinês Chun Yun. Chun Yun quer dizer equilibrar-se no simples, nas coisas simples. E é lá que o Kung Fu é manifestado. Essa é uma metodologia confuciana muito antiga e que o Kung Fu herdou até os dias de hoje. Essa importância do simples e esse aprendizado sem notar, eu acho de uma riqueza muito grande também. E é fácil da gente identificar isso. Você que tem, né, filhos, você vai estar, muitas vezes você pode falar para sua filha, por exemplo, né? Não é socialmente muito bom você xingar na rua alguém. Aí você fala isso, você fica repetindo isso. Mas nada adianta se você, quando vai andar de carro com ela, você começa a xingar no trânsito. Ela certamente vai pegar essa incoerência e talvez vai começar a repetir, inclusive. Então é interessante como a importância de entender que o aprendizado acontece o tempo todo e principalmente nas coisas mais simples. Daí a importância da vivência, né? Você não pode entender o aprendizado como informação, mas sim como uma vivência. Então, por isso que a gente fala tanto de vida Kung Fu nesse sentido. Esse Kung Fu que está integrado e que faz diferença na vida. E que a gente aprende, inclusive, pela convivência. Então, esse ponto ele conecta todos eles. Exatamente. Esse exemplo é muito interessante, né, da criança, né? Porque, de alguma maneira, todos os alunos, né, eles começam na sua jornada, assim como nós mesmos, né, dentro de uma vivência de um nascer, né, dentro dessa jornada. E a convivência com seu Sifu, né, com seu mentor, é extremamente importante, inclusive para desenvolver em você quais são, né, os parâmetros pelo qual você está caminhando dentro daquela jornada. Então, nesse sentido, é claro, né, que o Sifu ele tem um papel, né, de dar um certo tom assim na jornada dos seus alunos, né? E de ser em algum momento uma espécie de exemplo, né? Mas à medida que a jornada e o praticante, o aluno, vai amadurecendo, ele vai também entendendo as transformações que essa relação vai sendo construída, né? E percebendo que ambos são seres humanos, né? Então é comum no início você achar o seu mestre um super-herói e no final você entender que ele é um ser humano como você, embora ele tenha mais experiência que você e está num caminho há mais tempo. Então é basicamente uma espécie de quem caminhou um pouco mais na frente, né, e está te ajudando a perceber o caminho, embora os caminhos, né, de cada um sejam diferentes, coincidentes em algumas coisas, porque a gente pode dizer que nós somos todos irmãos, né, de jornada, né, dentro da seara das artes marciais. Mas é um ponto interessante porque você vê, realmente não adianta você ficar doutrinando, né, ou né, repetindo na cabeça de alguém o que ela deve fazer, se você não coloca ela num ambiente em que ela possa, primeiro, poder vivenciar aquilo, e segundo, onde ela não observa ninguém fazendo aquilo. Né? Não é natural para uma criança você educar ela a não xingar se todo o tempo todo mundo xinga ao redor dela. Né? Então, talvez seja mais fácil você educar ela no sentido apropriado. Olha, há lugares onde você xinga, há lugares onde você não xinga. E aí você vai ter que entender pela convivência quando é oportuno, quando não é. Né? Do que você simplesmente não xingue nunca. Né? Ou aquela coisa, nunca fale com estranhos. Né? E aí, há situações que você precisa se posicionar, situações que você precisa perguntar, às vezes precisa de informação, você tem que falar com o estranho. Então, quer dizer, é um tipo de brincadeira com as palavras, né, que se a pessoa leva aquilo a ferro e fogo, né, ela se limita. Né, que nem também quando a gente diz assim para a criança, sempre respeite os mais velhos.
Mas qual tipo de relação é essa? E se for um mais velho que vai colocar a criança em perigo, se for uma pessoa desconhecida, que mal intencionada, né? Então ela vai respeitar isso também, né? Então é um tipo, o mundo ele precisa mais do que só respostas muito modeladas, né? As situações que a gente vive, e sempre foi assim, isso não é uma coisa do mundo moderno, mas a maneira como o ser humano vive, ele vive dentro de complexidades. As relações são todas muito complexas e essas complexidades se revelam constantemente no cotidiano, né? Que aí a gente retorna para esses 2 pontos que o grão-mestre Larry elencou, né? Que é o Kung Fu, ele está se manifestando nessas coisas simples no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, eu quero aprender uma arte marcial porque eu quero ser um lutador, porque eu quero, né, ser capaz de me defender contra um bandido, contra uma faca, contra, sabe, essas coisas, né? Nada contra, né? Eu, inclusive, comecei minha prática querendo exatamente isso também, quando comecei, então nada contra, né? Mas você precisa perceber o seguinte, existem algumas lutas e alguns combates que você trava em pequenas coisas da sua vida, né? Como, por exemplo, se você consegue levantar da sua cama todo dia e desenvolver uma vida digna. Ou se você está se arrastando da cama dentro de uma vida que você nem gostaria de ter. E, tipo, muitas pessoas que me procuram estão vivendo dessa maneira, né? Vivendo assim, vidas que, às vezes, e não é uma questão de recurso, pessoas com muito recurso financeiro, etc., mas com muita dificuldade de sustentar a vida que elas estão vivendo, né? Em outros sentidos, em sentidos emocionais, em sentidos vocacionais. A pessoa está há muitos anos vivendo uma determinada profissão, por exemplo, que ela não tem vocação, mas porque por acaso foi a profissão que ela acabou aderindo, que ela acabou tendo algum sucesso financeiro. Então, percebe que o ser humano ele pode muitas vezes, pelas coisas mais simples e mais comuns do seu dia a dia, perder os principais combates. E muitas vezes infantilmente preocupado em tentar ser um lutador. E pouquíssimas pessoas têm vocação para ser lutador. Pouquíssimas pessoas têm vocação para ser, por exemplo, um atleta de combate, né, de subir num octógono, etc. Pouquíssimas pessoas têm essa vocação, né? Então você tem que tomar sempre muito cuidado para entender aonde é que está a sua vocação, porque o Kung Fu vai te servir independente, né, da sua vocação, e principalmente para você perceber essas noções dentro da sua própria vida, né, que é o que a gente costuma dizer do sentido amplo do Kung Fu. E isso conecta com o processo confuciano citado pelo Ganesh Lemamura. A gente pode citar como ícone desse ponto o Chun Yun. Chun de meio, Yun de comum, né? Ou seja, essa noção do que é cotidiano, né? Do que é mais simples, inclusive. Porque você ter a noção da medida exata numa situação que você está muito atento, talvez seja mais fácil, ou pelo menos ela é mais evidente, do que você ter essa noção em tudo que você faz na vida. Então o Chun Yun ele tem um pouco essa lógica de como você usa todas as coisas da vida, inclusive ou principalmente as mais simples, para cada vez você exercitar, você buscar achar esse meio, essa regulação, esse entendimento do que é apropriado. E é por isso que até tem inclusive aquele ditado que fala que, né, as pessoas elas não tropeçam em montanhas, tropeçam em pedrinhas, porque é exatamente na pedrinha que a nossa atenção não está. E o Chun Yun traz esse convite para você poder prestar atenção na montanha e na pedrinha com igual qualidade. E esse tem a ver com o caminho do Kung Fu que a gente pratica. Exatamente. É muito bom esse ditado. Não me recordava, é muito bom, né? De fato, né? A gente não tropeça em montanhas e é muito fácil, né? Que eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de viajar, né? Então, e quando você está na estrada, é muito fácil você se impressionar com paisagens muito bonitas, né? E subestimar aquilo que você vê todo dia, né? Então, se você mora, por exemplo, num lugar que é naturalmente muito bonito, é muito comum você não dar tanta atenção para aquilo que você já está acostumado. Então eu percebo que é exatamente esse o ponto, né? Aquilo que você está mais acostumado no seu cotidiano, normalmente é o que você subestima, né? Normalmente é o que você não presta atenção, é a pedrinha, né? Então isso é um ponto muito importante aí. De fato, ninguém tropeça em montanhas, né?